Você já percebeu que quase tudo o que você mais quis na vida, depois de conquistado, perdeu a graça? Aquele dinheiro que parecia a solução, aquele relacionamento que você jurava ser a pessoa certa, aquele objetivo que te tirava o sono, te dava ansiedade, te fazia sofrer. Antes de ter, doía. Depois de possuir, ficou vazio. E então surge uma pergunta incômoda, uma pergunta que quase ninguém tem coragem de encarar. Por que desejamos tanto e nos entediamos tão rápido? O ser humano passa a vida inteira correndo atrás de algo. Corre como se a felicidade estivesse sempre logo ali, um pouco mais à frente. Mas quando chega, algo estranho acontece. O entusiasmo morre, o silêncio aparece, e muitas vezes vem acompanhado de uma tristeza difícil de explicar. Há pessoas que passaram a juventude inteira lutando para enriquecer, e quando finalmente conseguiram, sentiram um tédio profundo. Há pessoas que imploraram por amor, e quando foram amadas, sentiram-se sufocadas. Há sonhos realizados que terminam em depressão. Isso não é azar, não é fraqueza e não é ingratidão. Isso é a condição humana. No século XXI, um filósofo ousou dizer algo brutalmente honesto. Arthur Schopenhauer escreveu: "A vida oscila, como um pêndulo, entre a dor e o tédio. Dor quando desejamos o que não temos, tédio quando finalmente possuímos." Muito antes da psicologia moderna, Schopenhauer entendeu que o desejo não é o caminho para a felicidade, é a fonte do sofrimento. Blaise Pascal chamou isso de fuga do vazio. Nietzsche viu nisso a decadência de uma vida sem sentido. E hoje, a ciência começa a confirmar o que eles já sabiam. Neste vídeo, você vai entender por que o desejo nunca se satisfaz, por que a posse nunca basta e por que talvez o maior erro da humanidade seja acreditar que ter algo nos fará finalmente ser alguém. Mas para compreender isso, precisamos começar pelo início. Precisamos entender o desejo. O desejo costuma ser vendido como virtude. A sociedade o chama de ambição. Os livros de sucesso o chamam de motivação. Mas Arthur Schopenhauer foi cruelmente honesto. O desejo não nasce da força, nasce da carência. E toda carência dói. Para ele, desejar não é sinal de vida plena, é sintoma de uma ferida aberta. Desejamos porque algo falta, e enquanto falta, o estado interior é de tensão constante. Não há paz no desejo, há inquietação. Schopenhauer escreve em O Mundo como Vontade e Representação que o ser humano é movido por uma força cega, irracional e interminável, a vontade. Ela não pergunta se algo nos fará bem, ela apenas empurra, quer mais, quer agora, quer sempre. Todo querer nasce da necessidade, portanto da falta e logo do sofrimento. Essa frase destrói uma ilusão confortável, a de que o sofrimento começa quando algo dá errado. Não, o sofrimento começa muito antes, começa no próprio querer. Observe a humanidade com honestidade. Há pessoas que não dormem porque querem subir mais um degrau. Pessoas que sacrificam o corpo, a família, a saúde, porque acreditam que ao alcançar algo, finalmente respirarão em paz. Mas enquanto o objeto do desejo não é alcançado, o estado interior é de ansiedade, frustração e comparação constante. Schopenhauer não romantiza isso. Ele diz claramente: a vida, enquanto dominada pelo desejo, é uma forma contínua de dor. Não uma dor espetacular, mas uma dor silenciosa, persistente, cotidiana. A dor de sentir que o agora nunca basta. E o mais trágico, o desejo não escolhe vítimas. Ele atravessa ricos e pobres, jovens e velhos, vencedores e fracassados. O executivo inquieto, o estudante insatisfeito, o artista que nunca se sente completo. Todos movidos pela mesma engrenagem interior. Blaise Pascal já havia percebido algo semelhante séculos antes. O ser humano não suporta permanecer consigo mesmo. Ele busca ocupações, metas, ruído, porque o silêncio revela o vazio. O desejo surge como anestesia. Mas Schopenhauer vai além. Ele afirma algo quase insuportável de aceitar.
Enquanto desejamos, não vivemos, somos arrastados. Não escolhemos o ritmo, somos empurrados por uma força que nunca se satisfaz. E aqui está a primeira verdade dura deste caminho. O desejo promete sentido, mas entrega inquietação. A realização não faz barulho, ela chega em silêncio. Não há fogos quando o desejo se cumpre. Há um instante curto de alívio, e logo depois algo estranho. A ausência. Aquilo que ocupava a mente, roubava o sono e dava direção aos dias, simplesmente desaparece. E o que fica no lugar não é felicidade, é neutralidade. Depois, tédio. Schopenhauer descreve esse momento com frieza quase cirúrgica. Para ele, o desejo é como uma febre. Enquanto existe, o corpo sofre. Quando passa, não há celebração, apenas exaustão. O erro humano é acreditar que a satisfação será um estado duradouro. Não é, é um intervalo. Toda satisfação é negativa. Ela apenas remove uma dor. Essa frase é devastadora. Ela diz que a felicidade não é algo que se conquista, é apenas a cessação momentânea de um incômodo. Quando o incômodo se vai, não surge plenitude, surge espaço. E o ser humano não sabe o que fazer com o espaço. Por isso, tantas histórias terminam de forma triste, exatamente no ponto em que deveriam começar bem. Pessoas que lutaram anos para conquistar algo e depois de conseguir, entram num estado estranho de apatia. Não é fracasso, é saciedade. E a saciedade, quando não é acompanhada de sentido, apodrece. Schopenhauer afirma que no instante em que o desejo se satisfaz, ele se extingue. Mas a vontade, essa força cega, não se extingue junto. Ela precisa de outro objeto. E até que encontre, instala-se o tédio. Quando o homem não sofre por falta, sofre por excesso. O tédio é o sofrimento da abundância sem direção. É o sofrimento de quem tem, mas não sabe por quê. É o estado de quem alcançou o topo e descobriu que não havia nada lá. Blaise Pascal chamava isso de miséria do homem. Ele observou que quando cessam as distrações, o ser humano entra em contato com algo insuportável, a própria insignificância. Por isso, mesmo depois de conquistar, corre-se novamente. Compra-se outra coisa, deseja-se outra pessoa, cria-se outra meta. Não por ambição, mas por medo do silêncio. Há algo profundamente triste nisso. O ser humano não se entristece apenas quando perde, ele também se entristece quando ganha. A vitória sem um novo objeto deixa o espírito desocupado, e o espírito desocupado começa a questionar. Schopenhauer foi implacável ao afirmar que a felicidade contínua é impossível, não por azar, não por injustiça do mundo, mas pela própria estrutura da existência. A vida não foi desenhada para saciar, foi desenhada para desejar. E assim, depois da dor de não ter, vem o tédio de possuir. E entre esses dois extremos, o ser humano passa a vida inteira oscilando, acreditando que o próximo desejo será diferente. Há um momento em que o problema deixa de ser psicológico e passa a ser cultural. O desejo já não nasce apenas da falta interior. Ele é fabricado, estimulado, celebrado. A sociedade transforma a inquietação em virtude e chama o vazio de progresso. Erich Fromm foi direto e desconfortável. O mundo moderno ensinou o homem a possuir, mas esqueceu de ensiná-lo a existir. Se eu sou o que tenho, e se o que tenho se perde, quem sou eu? Essa pergunta deveria paralisar qualquer pessoa atenta, porque ela revela algo profundo. Quando a identidade é construída sobre a posse, a perda ou mesmo a saciedade se torna uma ameaça existencial. A lógica do ter não conhece descanso. Não importa o quanto se acumule, nunca é suficiente. O objeto conquistado perde valor no instante em que deixa de diferenciar. O que ontem era símbolo de vitória, hoje é comum. O que hoje causa orgulho, amanhã será invisível. Nietzsche observou esse fenômeno sob outra lente. Ele não falava apenas de tédio, mas de decadência. Para ele, uma vida orientada apenas pelo conforto, pela segurança e pela satisfação imediata se torna fraca, estéril, ressentida. O homem prefere ainda querer o nada a nada querer.
Essa frase não é exagero. Ela explica por que tantas pessoas permanecem presas a desejos que já não trazem alegria. É melhor desejar algo vazio do que encarar a ausência de sentido. O desejo, mesmo quando fútil, ainda dá a ilusão de direção. A modernidade elevou isso à máxima potência. O consumo não responde mais a necessidades reais, mas a identidades artificiais. Compra-se para ser visto, para pertencer, para não desaparecer. A posse se torna linguagem social. E o resultado é trágico. Indivíduos cercados de coisas, mas pobres de significado. Relações substituídas por estímulos, silêncio preenchido por ruído, vidas ocupadas, mas não vividas. Schopenhauer já havia alertado: quando a vontade não encontra resistência, ela não produz felicidade, produz saturação. O excesso corrói tanto quanto a falta. O problema não é ter demais, é não saber quem se é sem aquilo que se tem. Fromm chamou isso de alienação. Nietzsche chamou de niilismo passivo. Schopenhauer chamou de ilusão. Nomes diferentes para o mesmo colapso, a confusão entre valor e posse. E aqui o ciclo se fecha de forma cruel. O desejo nasce da falta, a conquista gera tédio, a sociedade oferece novos objetos, o vazio retorna. E assim, o homem moderno se mantém ocupado para nunca ter que se encontrar. Mas tudo isso levanta uma pergunta inevitável. E se isso não for apenas filosofia? E se a própria ciência da mente confirmar esse diagnóstico? Durante muito tempo, Schopenhauer foi tratado como excessivamente sombrio. Um filósofo amargo, desconfiado da felicidade, quase hostil à esperança. Mas o tempo fez algo curioso. A ciência começou a concordar com ele. Hoje, a psicologia e a neurociência descrevem com precisão aquilo que ele intuía sem microscópios. O cérebro humano não foi feito para permanecer satisfeito. Ele foi feito para buscar. A ciência chama isso de adaptação hedônica. Um conceito simples e devastador. Qualquer conquista, dinheiro, status, amor, sucesso, perde impacto emocional com rapidez. O que ontem causava euforia, hoje se torna normal. O sistema nervoso se ajusta, o prazer se dissolve. Schopenhauer diria que isso não é defeito do cérebro, é sua função. O querer nunca se satisfaz, apenas muda de forma. A neurociência confirma: o principal neurotransmissor envolvido no desejo não é o da satisfação, mas o da antecipação. A dopamina não recompensa a posse, ela recompensa a expectativa. O prazer está no quase, não no ter. Por isso, o desejo é intenso antes e decepcionante depois. Quando algo é conquistado, o cérebro reduz a liberação dopaminérgica. O estímulo deixa de ser novo e, sem novidade, não há excitação. O organismo pede outro alvo, outro objeto, outro futuro. Sigmund Freud, por outro caminho, chegou à mesma conclusão. O desejo não quer ser satisfeito, ele quer continuar desejando. Quando encontra o objeto, ele se desloca. A mente não busca a paz, busca tensão administrável. E então tudo se encaixa. A dor de não ter, o alívio breve de possuir, o tédio que se instala, a necessidade de recomeçar. Schopenhauer não estava descrevendo apenas uma visão filosófica do mundo. Ele estava descrevendo o funcionamento íntimo da psique humana. A ciência moderna não promete saída fácil para isso. Ela apenas confirma o diagnóstico. A felicidade permanente é incompatível com a estrutura do desejo. Não porque falhamos, mas porque somos assim. E aqui surge a pergunta mais difícil de todas. A pergunta que separa a distração de consciência. Se o desejo nunca se satisfaz, se a posse nunca basta, se o tédio sempre retorna, então onde colocamos a vida? Schopenhauer não oferecia consolo barato, ele não prometia felicidade, ele oferecia lucidez, a possibilidade de não ser enganado pela próxima promessa, a chance de reduzir a ilusão, mesmo que não possamos escapar totalmente dela. Talvez a maturidade não esteja em eliminar o desejo, isso seria impossível.
Talvez esteja em não esperar dele aquilo que ele nunca prometeu cumprir. E nesse ponto, o silêncio que antes assustava começa a ganhar outro significado, não como vazio a ser preenchido, mas como espaço a ser compreendido. Schopenhauer estava certo, a ciência confirma, e a pergunta agora não é mais filosófica, é pessoal. O que você tem esperado do desejo?